Olá, tudo bem? Meu nome é Suelen. Atualmente eu sou pesquisadora pós-doutoranda da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, da FZEA, Universidade de São Paulo, campus Pirassununga, e pesquisadora visitante do Museu de História Natural em Londres, no Reino Unido, por um ano. Bom, eu fui convidada pela comissão organizadora do Workshop Internacional em Biologia Molecular em Parasitologia e vou apresentar para vocês o seminário intitulado Game of Genes, explorando a evolução sistemática e a relação parasita-hospedeiro utilizando ferramentas de biologia molecular. Aqui nessa apresentação eu vou mostrar para vocês um apanhado geral dos principais pontos e discussões que foram feitos durante a apresentação desse seminário. Bom, a parasitologia é um ramo da biologia cujo objetivo principal é o estudo de organismos que dependem estritamente de outros organismos para sobreviverem. Claro que trata-se de uma definição extremamente ampla, pois existe uma diversidade de organismos que se encaixam nessa definição. Aliás, os parasitos são o grupo de organismos mais diversos e mais complexos entre todos os organismos atuais. Além dessa diversidade de espécies que nós, pesquisadores que trabalhamos com esses organismos no nosso dia a dia, existe também uma variedade de ciclos biológicos, uma variedade de hospedeiros. Algumas espécies precisam de mais de um hospedeiro, 1, 2, 3 hospedeiros diferentes para completar o seu ciclo biológico, né? Também existem diferentes estratégias parasitárias, de mecanismos de invasão ao hospedeiro e também de mecanismos de evasão ao sistema imune, né? Então a gente fala aqui mais dentro de um contexto molecular mesmo, né? Celular. Tudo isso, aliado com a diversidade de espécies que eu falei anteriormente, torna os estudos desses organismos extremamente complexos e desafiadores para os pesquisadores de uma maneira geral. Aí entra o papel atual da biologia molecular nos estudos desses organismos. As atuais ferramentas de biologia molecular, as mais recentes, modernas ferramentas, vêm proporcionando aos pesquisadores uma maior compreensão de todos esses mecanismos e estratégias parasitárias, né, ajudando a solução de diversas questões clássicas dentro da parasitologia e também, claro, aumentando o número de questões que temos para estudar ainda em relação a esses organismos que são extremamente complexos. Aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês, das principais aplicações das ferramentas de biologia molecular dentro do campo da parasitologia, seja parasitologia humana, ou parasitologia ambiental, ou parasitologia animal também, né, que é mais a minha área, ou ecologia, né. Bom, a biologia molecular ela é empregada e vem sendo empregada com bastante importância dentro dos estudos de taxonomia, ou seja, descrição de novas espécies ou redescrição de espécies já descritas, e também dentro da área de sistemática, que envolve mais a parte de classificação das espécies. A taxonomia clássica, né, ela envolve basicamente os estudos, os caracteres morfológicos de um determinado organismo, né, ou de uma determinada espécie, que são comparáveis a outras espécies, claro. No caso de parasitos, não só os caracteres morfológicos, fisiológicos, anatômicos são levados em consideração, mas também a espécie de hospedeiro, como localização geográfica também, né, os aspectos geológicos, geográficos, e também o tipo de tecido ou órgão que aquele parasita tende a viver, né, dentro daquele hospedeiro. Tudo isso dentro de um contexto de taxonomia morfológica.
Bom, o que é bastante importante, né? A gente fala de taxonomia clássica, mas é extremamente importante também. Porém, a gente sabe que a maioria das espécies de parasitas, elas são extremamente reduzidas morfologicamente, né? Como uma forma de adaptação evolutiva ao modo de vida parasitário. Isso faz com que tenhamos pouquíssimos testes, pouquíssimos caracteres morfológicos diagnosticáveis que permitam uma maior acurácia na descrição de novas espécies. Por exemplo, tem até algumas espécies de parasitas que são organismos microscópicos, o que dificulta a taxonomia bastante nesse caso, né? Daí vem o papel da biologia molecular. Ela proporciona, através de marcadores moleculares apropriados, com que as espécies, juntamente com a morfologia, sejam descritas de maneira mais precisa, mais acurada, né? Então, em conjunto, molecular e morfologia fazem com que a taxonomia de uma determinada espécie seja feita de uma maneira mais precisa, e a sua classificação também, né? A biologia molecular também é empregada em estudos a nível populacional, que visa a variação a nível dentro das espécies, né? Por exemplo, a detecção de cepas ou caracterização de cepas de parasitas mais ou menos patogênicas, né? Que é o que a gente vem observando, né? No nosso dia a dia, ultimamente. E mais para frente eu vou dar um exemplo para vocês de como fazer uma aplicação de biologia molecular em estudos populacionais de parasitas de peixe. Ela também é empregada em estudos filogenéticos, ou seja, no estudo da relação evolutiva entre diferentes espécies, também em estudos evolutivos e coevolução, evolutivos que proporcionam a gente, nós pesquisadores, a compreendermos a origem de uma determinada espécie ou um grupo de organismos, como ela se radiou em um determinado ambiente, né? E também na coevolução, que quando a gente fala em evolução de um parasita, a gente tem que falar na evolução do hospedeiro também. A gente sabe que essa relação parasita-hospedeiro e também, né, parasita hospedeiro-ambiente é uma relação extremamente intrínseca, né? E extremamente eles evoluem em conjunto, né? Então a biologia molecular também proporciona a gente a estudar esse tipo de característica de aspecto evolutivo em relação às espécies. Mais recentemente, também o que a gente vem experienciando, né, no nosso dia a dia é a busca por novos métodos diagnósticos, e a biologia molecular vem tendo um papel extremamente importante na busca de novos métodos que possam diagnosticar, né, a presença de um determinado patógeno em um hospedeiro, seja de uma maneira mais rápida, precisa ou acurada, e também de uma maneira mais mais acessível, né, a menor preço, mais acessível a toda a população de uma maneira geral. É o que vemos hoje com as técnicas de PCR em tempo real, LAMP, e até as técnicas recentes de genoma sendo aplicadas aí como métodos diagnósticos de espécies, da presença ou não de um determinado patógeno, vírus ou bactéria, enfim, em um hospedeiro, e também para a caracterização de cepas, né, que sejam mais ou menos patogênicas. A biologia molecular também vem sendo empregada em estudos que envolvam quais são os mecanismos, né, da patogenia, que envolve a patogenia de um determinado parasita. Por exemplo, qual gene que seria responsável por uma determinada cepa ou espécie ser mais patogênica que outra. Isso é são estudos que a biologia molecular vem proporcionando ultimamente, da relação parasito-hospedeiro a nível celular, né, a nível celular, dessa interação, como, por exemplo, a resposta imune induzida no hospedeiro pela presença de um determinado parasita, né? Isso é um estudo que a transcriptoma, né,
dentro das ômicas, vem estudando bastante, compreender quais são aqueles genes que são mais expressos durante um processo de infecção, ou quais são aqueles que são silenciados, né? Tudo isso, por último, que eu falei, está dentro de uma abordagem mais recente, aplicada da genômica, né? Que são as ciências ômicas, que eu vou citar mais profundamente daqui a pouco. Bom, e para exemplificar para vocês as diversas aplicações, um pouco dessas aplicações da biologia molecular em estudos de parasitos não humanos, digamos assim, eu vou utilizar exemplos de espécies do grupo de organismos que eu trabalho e venho trabalhando aí desde o meu mestrado, meu doutorado e agora no meu pós-doutorado, tanto no Brasil como no exterior, que são o grupo de organismos quinidários da subclasse Mixozoa. A intenção aqui não é fazer uma apresentação em si sobre esse grupo de organismos, mas que utilizá-los mesmo, utilizar um grupo de organismos que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, como um modelo de como a biologia molecular vem sendo empregada em estudos desses organismos e como vem mudando o estado da arte na pesquisa relacionada aos mesmos. Bom, os mixozoários, embora eles nada se aparentam com o grupo de organismos, com o grupo taxonômico de organismos a qual eles pertencem, que são os quinidários, que mais conhecemos, aqueles quinidários de vida livre, né? Como as águas-vivas, os corais, né? Aqueles animais aquáticos bem característicos. Os mixozoários são uma linhagem parasita dentro do subclasse quinidária. Então, a gente tem uma divisão entre quinidários de vida livre, que até então conhecemos apenas esses, e agora os caracterizados mixozoários, que correspondem à linhagem parasita, e bem importante. Embora poucas pessoas ainda conhecem esse grupo, eles são parasitos de importância econômica e zoonótica bem importante, na verdade, né? Então, quem são eles, né? Os mixozoários são organismos quinidários extremamente reduzidos morfologicamente, compostos basicamente formados, né, de basicamente esporos, né? Aqui nessa ilustração tem várias espécies que a gente consegue observar uma grande diversidade de formas, né, diferentes formas e morfologia, mas que têm em comum que são bem reduzidos morfologicamente. São, como eu disse, esporos compostos, cada espécie aqui, por 6 até no máximo apenas 8 células. O que acontece? Faltam nesses organismos aquelas características que são básicas, né, dentro dos metazoários, que é o grupo que eles pertencem. Então, eles não têm tecido, eles não têm órgãos, não têm sistemas, faltam mesmo até estruturas subcelulares importantes, como, por exemplo, os centríolos. Geneticamente, os estudos recentes de genoma também mostram que esses organismos apresentam uma grande perda de genes, uma perda genômica de tamanho e de genes mesmo, que são importantes e são característicos de metazoários, faltam em mixozoários, né? E a principal hipótese levantada para essa diferença em relação ao grupo que eles pertencem e aos demais metazoários, aos demais animais, devido a uma redução morfológica ao longo do processo evolutivo, como uma forma de adaptação ao modo de vida parasitário dentro dos seus hospedeiros, uma vez que eles são parasitas obrigatórios. Então, esses são os mixozoários, que é o grupo que eu venho trabalhando aí há bastante tempo. Aqui, rapidamente, né, eles são organismos
que possuem um ciclo biológico extremamente complexo. São parasitas, como eu disse, parasitas obrigatórios de geralmente peixes, né? O ciclo dele todo se dá dentro do ambiente aquático. Porém, algumas espécies, poucas, foram também descritas parasitando, além de peixes, répteis, aves, mamíferos, até moluscos, entre outros organismos, mas nesse caso a gente não conhece como que se dá o ciclo biológico fora do ambiente aquático, né? Ainda não conseguimos elucidar essa questão. Bom, eles precisam basicamente, né, necessariamente de 2 hospedeiros, um hospedeiro vertebrado, principalmente peixe, e um hospedeiro intermediário, que pode ser principalmente os anelídeos, poliquetas, quando o ciclo ocorre no ambiente marinho, e oligoquetas, quando o ciclo ocorre no ambiente de água doce. E também, isso para uma determinada classe, a subclasse Mixospora, e para a classe Malacospora, o hospedeiro invertebrado ou definitivo do ciclo é um briozoário, que também são animais metazoários coloniais ali, localizados bem na base da filogenia dos metazoários, né? E os peixes, os vertebrados, que são os hospedeiros intermediários. Então, ao longo desse ciclo, ocorrem várias modificações morfológicas, estruturais, divisões celulares, enfim, é um ciclo extremamente complexo. Aqui é um pouco uma figura publicada no livro do Fiala, do professor pesquisador Fiala, publicado no livro Mixozoários, de 2015, e que mostra um pouco da classificação dessas espécies de mixozoários. Então, a gente tem basicamente 2 subclasses. A subclasse Mixospora, que é a maior, mais diversa, a mais derivada, né, que a gente fala, que é subdividida em uma linhagem composta por aquelas espécies que possuem um oligoqueto, né, como hospedeiro final, definitivo, e aquela linhagem marinha que possui um poliqueta como um hospedeiro final. Aí temos a subclasse Malacospora, como eu disse, possui os briozoários como hospedeiro final, e uma classe menor aqui, pouco estudada ainda, que a gente não conhece o hospedeiro final, que é a Sphaerosporidia. Não temos descrição dela no Brasil ainda. Então, o que a gente observa é que, evolutivamente falando, o hospedeiro, lembra quando eu falei anteriormente da relação intrínseca evolutiva entre parasita e hospedeiro? Então, aqui, o hospedeiro desempenha um papel, digamos assim, importante também na classificação, né, dessas espécies. Elas tendem a se classificar filogeneticamente de acordo com o hospedeiro que pertence, que ocorre, né? Bom, e qual é a importância de estudar esses organismos, né? São 2 contextos, como eu falei. Eles são organismos parasitas de peixe que causam grande prejuízo econômico, né? Causando mortalidade de peixes como peixes salmonídeos, como principalmente aqui na Europa e na América do Norte, prejuízos econômicos extremamente consideráveis, né? Aqui o objetivo dessa apresentação não é falar muito da patogenia, da doença desses organismos, da doença que eles causam, né, nos seus hospedeiros, mas dentro de um contexto molecular, mais de um contexto molecular e evolutivo. Mas tem um contexto econômico bastante importante, que são animais que causam prejuízos econômicos bastante substanciais. Já no contexto evolutivo, os mixozoários, eles foram os primeiros parasitos a surgirem dentro dos metazoários, dentro dos animais, ou seja, eles estão aqui na base da filogenia dos metazoários. Aqui a gente vê uma filogenia, uma análise filogenética, né, baseada principalmente no 18S, no marcador ribossomal 18S,
que a gente vê o filo quinidária, né? E aqui subdividido em linhagens de vida livre e a linhagem parasita, que contém a subclasse Mixozoa. Né? E como eu disse, eles estão na base da filogenia dos metazoários, foram dos primeiros, né, parasitas a surgirem dentro dos animais. Então, compreender, né, quais são os aspectos morfológicos, genômicos que levaram esses organismos a uma linhagem de vida livre a se radiar e formar uma linhagem parasita importante, com redução morfológica e genômica, permite que a gente compreende como que se deu o próprio mecanismo evolutivo da transição ao modo de vida parasitário, né? Então, estudar esses organismos pode fazer a gente compreender melhor a própria parasitologia e a origem do estilo, digamos assim, de vida parasitário como um todo. Aqui eu trouxe um estudo para vocês, muito comentado, principalmente não só dentro da academia, mas também em sites de divulgação científica, né? Foi de um estudo publicado no ano de 2019 por um grupo de pesquisadores, envolvendo pesquisadores dos Estados Unidos, e também da Universidade de Tel Aviv, né, em Israel, em 2019, e que mostra que foi descoberta uma espécie de mixozoário que é do gênero Eneguia, né? A Eneguia salmonícola, que aliás é uma espécie altamente patogênica e causa grande mortalidade dos peixes acometidos, que simplesmente não possui um genoma mitocondrial. Aliás, ela nem possui mitocôndria, mas sim o que os pesquisadores e outros grupos também de organismos já foi encontrado e relatado, ela possui uma organela relacionada à mitocôndria, o que eles chamam de MRO, né? Relacionada à mitocôndria. O que a gente observa do ponto de vista evolutivo, que esse organismo, novamente, é um animal, né? Ele perdeu a habilidade de realizar a respiração aeróbica, né? Então, é um estudo extremamente importante, visto que são poucos ainda os estudos genômicos de mixozoários, mas todas as outras espécies estudadas possuem um genoma mitocondrial. O que leva uma única espécie dentro de um grupo perder? Ela não perdeu um gene, ela perdeu todo um genoma, todo um contexto, né? Então, do ponto de vista evolutivo, tentar elucidar o porquê, como que se deu essa perda, vai ser bastante importante para a gente compreender os mecanismos envolvidos dentro das estratégias parasitárias ou da adaptação ao modo de vida parasitário, né? Uma das questões bastante levantadas, será que isso ocorreu porque ela nem todos os mixozoários, eles são altamente patogênicos. Aliás, a maioria das espécies não causa nenhuma patologia aos hospedeiros. Existe um grupo, algumas espécies, que causam sérias doenças e que podem, como eu falei anteriormente, levar aí até um declínio populacional importante, né? Um prejuízo econômico considerável. Mas será que isso ocorreu dentro daquele grupo de parasitas, essa perda de genoma mitocondrial? Enfim, são várias questões aí interessantes que vêm sendo estudadas e levantadas graças aos estudos, à aplicação de técnicas genômicas e de biologia molecular em estudos da biologia e de evolução desses organismos. Bom, vou falar um pouco agora especificamente como a biologia molecular vem sendo empregada, vem ajudando nos estudos desses organismos. Como eu disse anteriormente, primeiro eu vou falar da parte de sistemática e taxonomia.
Assim como a maioria dos parasitas que são realmente morfologicamente reduzidos, como uma forma de adaptação ao modo de vida parasitário, os mixozoários eles são mais reduzidos ainda, porque, como eu disse, eles são basicamente esporos, né? São transmitidos, as espécies são esporos, são transmitidos ao outro hospedeiro via esporos também, esporos multicelulares. Então, como a gente observa, são pouquíssimos os caracteres morfológicos diagnosticáveis quando a gente tem que descrever uma nova espécie, né? Que é importante também. Então, basicamente, quando a gente vai descrever uma nova espécie baseada em apenas caracteres morfológicos, novamente, são muito importantes, a gente observa praticamente, né, o formato desses esporos, as medidas de comprimento, largura, também dos túbulos polares, da cápsula polar, do número de voltas desses túbulos ou filamentos polares, que são túbulos que são utilizados para ancorar o parasita ao hospedeiro durante o processo de infecção. A gente também tenta observar essas pontes ou rigidez, né, que tem em volta desses esporos, ao número o esporoplasma, que é a célula infectiva importante, né, do parasita, que leva ao processo infectivo, e a multiplicação contém informação genética que leva à multiplicação dele dentro do hospedeiro. Então, a gente observa se é um esporoplasma uninuclear, binuclear, enfim, são basicamente esses aspectos morfológicos que a gente observa quando vai fazer a taxonomia dos organismos, aliado à especificidade por hospedeiro, a localização geográfica também é importante, né? E também ao tecido de tropismo ou órgão de tropismo, onde esse organismo, essa espécie tende a se instalar e se multiplicar dentro do hospedeiro. Então, esse é o conjunto que a gente tem para caracterizar uma espécie baseada em morfologia. Até pouco tempo atrás, quando poucas espécies eram conhecidas, tudo bem, né? A morfologia, ela conseguia desempenhar um papel por si só importante na descrição dessas novas espécies. Contudo, recentemente, quando assim também, né, devido ao fato deles serem, entre aspas, descobertos como quinidários, aumentou o interesse pelos estudos desses organismos, também pelo fator econômico. Muitas novas espécies vêm sendo descritas, né, que vem aumentando bastante nosso conhecimento sobre elas, mas também trouxe consigo um problema, né? Muitas espécies são bastante parecidas, né? E isso fez com que atualmente a biologia molecular pudesse entrar como uma metodologia acessória importante para garantir a acurácia da descrição e classificação das novas espécies, sem que haja erros devido ao fato de possuírem poucos caracteres morfológicos que são diagnosticáveis. Então aqui é um exemplo, né, de como como a biologia molecular vem mudando, sendo importante nos estudos de sistemática e a classificação e taxonomia desses organismos. Inclusive sem a biologia molecular, antes dos estudos da biologia molecular, esses organismos eles foram classificados como protistas, como protozoários, devido a ao fato de serem basicamente esporos, morfologicamente falando. Só graças à biologia molecular, aos estudos de filogenia, aplicando marcadores genéticos, que foi possível classificá-los dentro de quinidários. Então, a biologia molecular, sem dúvida nenhuma, tem um papel muito importante nos estudos desses organismos. Aqui é só um exemplo, mas vocês podem expandir esses exemplos para outros diversos grupos de parasitas aí
que temos. E quais são os marcadores moleculares utilizados, então? Primeiro, o que é um marcador molecular? O marcador molecular é qualquer região do genoma de organismo que contém uma certa sequência de bases de DNA que variam entre diferentes indivíduos de uma população, né? Eles possuem diferentes pressões evolutivas, marcadores diferentes, possuem diferentes pressões seletivas dentro do genoma. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem regiões do genoma que sofrem uma maior pressão seletiva e regiões do genoma que sofrem uma menor pressão seletiva. Então, a gente fala assim, que existem genes que são, ao longo do genoma, mais conservados, porque eles sofrem uma maior pressão seletiva dentro de uma espécie para se manter, né, naquela mesma composição. E tem marcadores, regiões do genoma que sofrem uma menor pressão seletiva para se manterem constantes na sua composição ao longo do tempo evolutivo, né? Por exemplo, os marcadores que codificam, ou genes que codificam para proteínas que são fundamentais para a sobrevida daquele organismo, como são os marcadores que codificam para os ribossomos, né, de uma determinada espécie, uma única modificação, uma única mutação pode levar a não sobrevida daquele organismo, daquela espécie. Então, a evolução tende a mantê-los extremamente conservados. Esses marcadores conservados, portanto, são extremamente utilizados e importantes em estudos de caracterização de espécies, porque assim conservados, eles mantêm conservados dentro de uma espécie, mas diferente entre diferentes espécies. Então, isso faz com que eles sejam muito utilizados em estudos de taxonomia, né, na descrição de novas espécies. Como, por exemplo, são os marcadores ribossomais 18S, o 28, que corresponde, né, que codifica para a subunidade menor do ribossomo. E também um outro exemplo é o marcador 28S, que codifica ao contrário, para a região da subunidade maior ribossomal. Já isso dentro dos marcadores nucleares, né? Dentro dos marcadores mitocondriais, que já são um pouco mais, que sofrem mais uma maior taxa evolutiva do que naturalmente que os nucleares, ainda temos marcadores que são mais conservados dentro do genoma mitocondrial, como por exemplo o COI, o famoso, né, DNA barcode das espécies. Então, esses genes mais conservados, com uma maior pressão seletiva, para que mantenham-se conservados dentro da espécie, são excelentes para a descrição de novas espécies. Já por outro lado, existem marcadores como, por exemplo, o ITS1, que está em uma região intergênica, o ITS2, e vários marcadores mitocondriais, como o citocromo B, a ATP, etc., já são marcadores, entre outros exemplos, já são marcadores que sofrem uma menor pressão seletiva, né, para se manter conservados, digamos assim. Então, sofrem maior taxas evolutivas. Isso faz com que esses marcadores sejam muito utilizados e propícios para estudos a nível populacional. Por que eu estou falando tudo isso? Porque em qualquer estudo que envolve taxonomia, sistemática, evolução, o primeiro passo é a escolha do marcador, qual o marcador apropriado a responder aquela sua determinada pergunta, né? Então, é importantíssimo conhecer a propriedade dos marcadores, de uma maneira geral, nuclear e mitocondrial,
ou de cloroplastos, no caso das plantas, de maneira com que a gente consiga atingir o objetivo da nossa pesquisa. Bom, agora eu vou dar um exemplo para vocês de um estudo populacional, de como a biologia molecular pode ser empregada em um estudo populacional, no caso de um parasita de peixe, né, na descrição, na delimitação de cepas mais ou menos patogênicas de uma determinada espécie, né. Eu escolhi esse estudo aqui, envolvendo uma espécie de mixozoário, que aqui está como Ceratomixa shasta, mas, novamente, voltando, graças à biologia molecular, né, agora ela foi denominada Ceratonova shasta, não é mais Ceratomixa shasta. Houve uma mudança tanto de nome dessa espécie, como também da classificação. Enfim, esse estudo ele foi publicado por um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos, e eles estudaram essa espécie, que é uma espécie altamente patogênica de peixes salmonídeos, como eu disse, principalmente na América do Norte e, né, nessa região do Oregon que eles estudaram, e também ocorrem bastante na Europa, causando alto declínio populacional desses peixes. E claro, estão falando de peixes salmonídeos, também prejuízos econômicos bastante consideráveis. Bom, o que os pesquisadores estudaram, né? Eles observaram que ao longo do rio Klamath, que é um rio grande que ocorre ali na região do Oregon, na parte oeste dos Estados Unidos, ele cobre desde a região do Oregon até ali ao norte da Califórnia. E eles viram que eles observaram, os pesquisadores, na verdade, que uma mesma espécie de parasita estava causando diferentes taxas de mortalidade de peixes salmonídeos ao longo do mesmo rio. Novamente, uma mesma espécie de parasita, né? Nessas diferentes localidades. Então, eles foram lá, estudaram os peixes que estavam doentes ou que foram encontrados mortos, fizeram um estudo molecular, né, utilizando o marcador 18S, ribossomal, e viram que se tratavam da mesma espécie, né, que causava essa diferente taxa de mortalidade. Daí eles decidiram estudar um outro marcador, um outro marcador com uma taxa evolutiva maior, né, do que o 18S, que é conservado. Eles escolheram então o marcador ITS1, né, bastante utilizado em estudos de variação populacional. Então, o que os pesquisadores observaram? Eles observaram que dentro da região do ITS1 da mesma espécie Ceratonova shasta, existia uma variação, ou seja, uma diferente taxa de repetição das bases A, T, C. Então, o genótipo 0, ele não tinha zero, ele tem 0 repetição, né? Ele tem uma repetição apenas, ATC, aqui, não contínua. O genótipo 1, ele possui uma repetição aqui no início do ITS1. O genótipo 2 possui 2 repetições, ATC, ATC. E o 3 repetições, ATC, ATC e ATC. Então, dentro de uma mesma espécie, eles encontraram 4 diferentes genótipos, que podemos chamar de populações, que possuíam essa variação dentro desse marcador. E que eles observaram também, né? Que o genótipo 0, ele ocorria apenas numa determinada espécie de grupo de salmão, que é a truta arco-íris, na parte superior da bacia e não causa mortalidade. Então, a espécie de Ceratonova shasta encontrada aqui, nesse hospedeiro, ele tinha esse padrão de repetição dentro do ITS e não causava nenhuma mortalidade nas espécies acometidas.
Já o genótipo 1, ele era encontrado apenas no salmão, nessa espécie de salmão, na parte também superior da bacia, e ao contrário, causa 100% de mortalidade nas espécies nos hospedeiros acometidos. Então ele ocorre, são 2 genótipos que ocorrem na mesma localização geográfica da bacia, na região superior, mas que têm preferência por hospedeiros diferentes e causam, todos salmonídeos, mas são hospedeiros diferentes e causam diferentes taxas de mortalidade. Um não causa nenhuma mortalidade e outro causa mortalidade de 100%. O genótipo 2, ele ocorre só na Turtle arco-íris, na parte superior e inferior da bacia hidrográfica, né, do rio Klamath, e causa uma mortalidade de cerca de 36% dos peixes acometidos. Por último, o genótipo 3, ele ocorre nos 2, na Turtle arco-íris e no salmão, tanto na parte superior quanto inferior da bacia, e também não foi encontrado causando nenhuma mortalidade nos peixes acometidos. Então aqui, falando desse trabalho, claro, de uma maneira bem resumida, é um exemplo para vocês de como a biologia molecular pode ser empregada em estudos populacionais de parasitos e também para encontrarmos ou delimitarmos cepas ou patógenos mais ou menos patogênicos, utilizando, claro, novamente um marcador genético apropriado. Por fim, eu vou falar um pouquinho dos mais recentes estudos de genômica, como a genômica vem sendo empregada nos estudos dentro da parasitologia. Com o avanço, as ômicas, das ciências ômicas, então com o avanço também das recentes das tecnologias de nova geração, ou sequenciamento de nova geração, ou como conhecemos de NGS, tornou-se possível para nós, pesquisadores, o sequenciamento em larga escala, ou em paralelo, ou seja, vários genes ou marcadores que podem ser sequenciados ao mesmo tempo, também várias espécies que podem ser sequenciadas ao mesmo tempo. E uma técnica de altíssimo rendimento, porque são gerados em um sequenciamento milhões, até bilhões, dependendo da plataforma de sequenciamento que venha a utilizar, de fragmentos ou reads, como chamamos, ao mesmo tempo. Um sequenciamento tradicional Sanger, do método Sanger, permite nós sequenciarmos fragmentos de cerca de 800, 900 e no máximo 1000 pares de base por vez, Então, a gente está falando aqui de uma tecnologia de altíssimo rendimento que permite a gente estudar várias espécies, vários genes ao mesmo tempo, reduzindo muito nesse aspecto o nosso trabalho, nosso tempo de trabalho. Claro que assim a gente consegue obter uma grande quantidade de dados em um único sequenciamento. Bom, então a gente tem aqui dentro das ômicas, claro que atualmente várias novas ômicas, Cada dia surge uma nova, vem surgindo, mas temos principalmente a clássica genômica, que é o sequenciamento genômico completo, normalmente do genoma completo dos organismos, que envolve aí desde o sequenciamento de segunda geração, ou sequenciamento Illumina, que são mais comuns, até mesmo o sequenciamento de terceira geração, que envolve sequenciamentos Nanopore e PacBio, que permite o sequenciamento de reads de 10 mil ou mais, 20, 30 mil pares de base. Enfim. Também temos o sequenciamento de exomas. A genômica também pode ser empregada e vem sendo empregada em estudos de filogenia, empregando o genoma praticamente completo, de um determinado, ou vários genes, muitos genes
ao mesmo tempo. Também temos a transcriptoma, que aí envolve mais o nível, né, de expressão, o estudo do nível de expressão gênica, sob determinadas condições, em diferentes tecidos, etc. Também eu vou citar a epigenômica, na variação da expressão também, né, do genoma, os estudos de metabolômica, proteômica, enfim, são vários campos dentro da genômica que vemos estudando, né? O benefício inicial de muitos projetos, então, de sequenciamentos genômicos no campo da parasitologia, com a disponibilidade de um maior número de genes, possibilitou que um grande número de novos estudos funcionais, com foco, por exemplo, a resistência desses parasitas a determinados químicos ou drogas, né? Como a identificação de potenciais alvos terapêuticos gênicos e de evolução gênicas pudessem ser realizados em paralelo. Ou seja, são questões que dificilmente, sem a genômica poderiam ser estudadas, né? Seriam muito difíceis. Então, a genômica ela veio aí como um método meio revolucionário, possibilitando a gente compreender muito sobre esses organismos, sobre a interação, não só deles, como a interação deles com seus hospedeiros e aquele meio em que ele vive, né? Então, como resultado, né, os estudos genômicos vêm crescendo substancialmente, exponencialmente ao longo do tempo, e também há estudos promissores envolvendo novas drogas e vacinas baseados em estudos genômicos de alta complexidade. Aqui é um exemplo eu gosto muito dessa frase, né, para a genômica parasitária, né, é bem aquilo que eu disse, né, tempo de pensar maior, né? Ao invés de estudarmos poucos genes de um determinado parasita, organismo, agora a gente pode estudar todo aquele complexo genômico e níveis de expressão gênica, aspectos até então relativamente inexplorados, né? Podem ser levantados e né, podem ser agora estudados graças aos avanços da genômica nos estudos desses organismos. Bom, aqui é um exemplo, novamente falando do grupo de organismos que eu trabalho. Para vocês terem uma ideia, o primeiro genoma desses organismos foi publicado apenas no ano de 2014, então é muito recente. E foi feito né, o primeiro genoma de um mixosporídeo para a espécie Telorhanellus kitaway, que é uma espécie que acomete essa espécie aqui, né, com esse formato típico, característico de esporo e que acomete carpas, que são peixes economicamente extremamente importantes, né? Desde esse primeiro estudo, vários outros estudos de genoma e transcriptoma de mixozoários vêm sendo disponibilizados, mas ainda considero que estamos ainda bem no começo dos estudos genômicos desses organismos. E aqui é um resumo, é um quadro de uma anotação gênica de todas as características, digamos assim, das informações, melhor dizendo, que aos estudos genômicos podem proporcionar, né, um sequenciamento genômico. Aqui a gente consegue identificar quais são os genes relacionados a componentes celulares, né, como aqueles genes envolvidos no envelope nuclear, na região extracelular, relacionados a determinadas organelas, enfim. Também genes relacionados a funções moleculares, funções metabólicas básicas para aqueles organismos, que também envolve os processos biológicos, processos celulares, de
desenvolvimento, multiplicação do parasita, crescimento, regulação biológica, enfim, né? É tudo envolvendo, todas as características envolvendo aí aquele determinado parasita, aquele determinado organismo. O interessante desse estudo, voltando aqui rapidamente, é que graças a eles, os pesquisadores, primeiro que não existe tratamento para infecções acometidas por mixozoários, né? Nesse estudo, né, os pesquisadores encontraram dentro do genoma desses organismos genes importantes relacionados ao metabolismo desses organismos que podem ser futuros alvos gênicos terapêuticos, tanto para drogas quanto para vacinas específicas para infecções acometidas por esses organismos. O que mais a gente procura, né, quando a gente estuda o genoma desses organismos? Genes relacionados ao desenvolvimento, né? Quais são os genes que, por exemplo, foram perdidos durante a transição de organismo para o modo de vida livre, para o modo de vida parasitário, né? Como é o caso daqueles genes que foram perdidos, né, na transição de mixozoários para o modo de vida parasitário, e a comparação com demais grupos de organismos metazoários, enfim. Também a gente consegue estudar aqueles genes que são buscar genes que são taxonomicamente restritos, ou seja, por exemplo, genes que ocorrem apenas em quinidários ou em outro determinado grupo de parasita, né? Isso ajuda, como por exemplo os genes minicolágenos, as nematogalactinas, que são genes exclusivos que codificam para essas estruturas aqui presentes tanto nos quinidocitos dos quinidários de vida livre quanto nas cápsulas polares dos mixozoários, né? E graças a esse tipo de descoberta desses genes é que mixozoa pode ser redirecionado de protozoa a uma classificação não conhecida, até recentemente serem reconhecidos como quinidários. Também podemos, dentro do genoma desses parasitas, buscar por genes que são responsáveis por realmente por fatores de virulência, né? Como é o caso, também esse aqui é um estudo dentro de mixozoa, de uma espécie chamada Myxobolus celebralis, talvez a espécie mais patogênica e mais importante do aspecto econômico da doença que causam, né? Estudando o genoma desses organismos, os pesquisadores encontraram uma série de genes que codificam para inibidores de proteases, que provavelmente estão envolvidos no processo de virulência dessa espécie em relação ao seu hospedeiro, né? E a comparação com aquelas outras espécies que não são patogênicas, ou seja, não causam nenhum dano ao hospedeiro, é fundamental para a gente entender todo esse processo evolutivo que levou algumas cepas ou espécies serem mais patogênicas, enquanto outras não. E por fim, né, eu vou falar bem rapidamente sobre o que está mais avançado em termos de aplicação das técnicas ômicas, seja genômica, transcriptoma, proteômica, enfim, de uma maneira mais aplicada. Aqui eu trouxe um estudo publicado por Kumar, Shivan Elmatiboli e Kuman, colaboradores, todos colaboradores desse trabalho, autores, que eles fazem basicamente um overview mesmo, né, sobre o desenvolvimento de potenciais vacinas. Sim, estamos falando de vacinas para peixes, né, embora soe um pouco estranho, mas já é uma tecnologia aplicada e bastante promissora, utilizando ferramentas ômicas, né?
como eu disse, tanto de transcriptoma, genômica, proteômica, enfim, né? Resumindo, o que seria importante, né? A gente, através dos estudos de ômicas, a gente sequenciar e localizar aqueles marcadores, genes, que são responsáveis pelaquela patogenia, virulência, e assim tratá-los como possíveis alvos terapêuticos, né? Para o desenvolvimento de vacinas específicas para aquela determinada doença, para aquele determinado parasita. Isso já é possível, né? A gente vê aí para vírus, bactérias e outros parasitas multicelulares, e também vem sendo muito estudado aí também para vacinas de peixes. É uma tecnologia bastante promissora e que visa e que tem como base todo o estudo básico de genoma e biologia molecular nos estudos desses organismos. Então é isso. É um resumo da minha apresentação, do que foi explicado, né, durante a minha apresentação no workshop. E qualquer dúvida, estamos aí. Comentem aí se vocês tiveram uma dúvida ou se tem algum assunto que vocês... claro que é um assunto bastante amplo, né, com várias temáticas de taxonomia, evolução, população, vacina, genômica. Sei que é bastante complexo para pouco tempo, mas se vocês tiverem mais dúvidas, a gente pode abordar em um outro vídeo cada área individualmente. Muito obrigada!